A maioria das pessoas abre a Bíblia buscando consolo, mas pouquíssimos, percebem que dentro dessas páginas também está escondido um código de prosperidade real. Não é uma fórmula mágica, não é loteria divina, é sabedoria milenar, direta, prática e ignorada até mesmo pelos mais religiosos. Agora imagine o seguinte, você cresce ouvindo que, para ser abençoado, precisa aceitar uma vida de sacrifício e escassez, que riqueza é coisa do mundo, que dinheiro e fé não combinam. Mas e se eu te disser que isso é uma mentira construída por interpretações distorcidas? A Bíblia não prega a miséria como sinal de santidade. Ela ensina a usar o que Deus te deu, mente, visão e propósito, para construir uma vida próspera em todos os sentidos. E não sou eu quem diz isso, é Salmos. É o próprio Cristo falando de talentos, multiplicação, mordomia. Só que poucos enxergam. Neste vídeo eu vou te mostrar o que nunca te contaram. Como versículos esquecidos, mal interpretados ou ignorados podem acender a luz que faltava entre você e a abundância que Deus já colocou no seu caminho. Agora, se você tem fé, mas sente que algo está travando sua prosperidade, fique até o fim, porque talvez o que te falta não é esforço nem sorte, é revelação. A verdadeira prosperidade não começa com dinheiro, ela começa com entendimento. E é por isso que hoje vamos abrir os olhos para algo que sempre esteve lá. A Bíblia não esconde os princípios da abundância, ela revela, mas apenas para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para enxergar além da superfície. E tudo começa com Salmos. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é só uma frase bonita, é um alerta silencioso. Porque o que destrói muitos sonhos não são os obstáculos, são as vozes erradas. Aquelas vozes que dizem que você está sonhando alto demais, que dizem que é melhor se conformar, que fazem piada quando você tenta crescer. Gente que nunca construiu nada, mas quer opinar sobre o seu alicerce. O que a Bíblia ensina é simples e poderoso. A prosperidade começa quando você se recusa a se alimentar de conselhos baratos. Você quer mudar de vida? Então comece a mudar quem influencia os seus pensamentos, porque você é inevitavelmente o ambiente mental onde seus sonhos crescem ou morrem. É como plantar uma árvore num solo contaminado. Pode ter luz, pode ter chuva, mas as raízes adoecem. Agora, o segundo versículo traz o antídoto. Salmos 1:2 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o segredo que poucos praticam. Prosperidade não é um milagre repentino, é uma construção silenciosa. Você já parou para pensar que a sua mente repete aquilo que você alimenta? Quem repete mentira vive como escravo dela, mas quem repete a verdade planta liberdade. Meditar na palavra não é decorar versículos, é transformar princípios em decisões. É deixar que a verdade de Deus reescreva a forma como você vê o trabalho, o dinheiro, o tempo, as escolhas. E quanto mais sua mente se enche dessa verdade, mais o medo perde força, mais a dúvida enfraquece, mais a fé se transforma em atitude. É aí que o impossível começa a se curvar, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. E então vem o terceiro versículo, e com ele a promessa que muda tudo. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Esse é um retrato fiel do que é viver uma vida próspera de verdade. Veja, a árvore não está em qualquer lugar. Ela foi plantada com intenção, com cuidado, no lugar certo. E esse lugar é a beira de águas vivas, fontes que não secam, fontes que vêm de Deus. Ela não depende da chuva nem do clima. Ela é sustentada por algo mais profundo. Por isso, quando os outros secam, ela continua firme. Quando a estação parece dura, ela continua nutrida. E aqui está o ensinamento escondido. Prosperar não é ter tudo o tempo todo. É permanecer firme, mesmo quando tudo parece incerto. É dar frutos no tempo certo, não no ego, mas no tempo da sabedoria. Porque a árvore não se apressa, ela não compete, ela simplesmente cresce, profundamente enraizada onde a fonte nunca falha. E esse é o retrato que Deus quer que você veja de si mesmo. Você foi criado para florescer, mas não em qualquer solo. Você precisa estar conectado à fonte certa, à palavra que nutre, à presença que guia, o propósito que sustenta. Porque quem está enraizado em Deus não teme os ventos nem as estações, frutifica no tempo certo.
E quando o fruto vem, ele vem maduro, cheio, duradouro. Enquanto o mundo corre por atalhos, a Bíblia ensina a construir com profundidade. E talvez esse seja o maior erro de quem busca prosperidade, achar que riqueza se mede só pelo que se tem e não pelo que se é, mesmo quando ninguém está olhando. Provérbios, capítulo 15, versículo 6 diz: "Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos lucros dos ímpios há inquietação." Aqui está a próxima chave. Riqueza verdadeira não é aquilo que você acumula, é aquilo que você sustenta em paz. O mundo ensina a correr atrás do dinheiro. A Bíblia ensina a construir uma casa justa e deixar que o tesouro seja consequência. Você conhece alguém que tem muito, mas vive inquieto? Que tem contas recheadas, mas noites vazias? Que até parece vencer, mas não tem paz para desfrutar? A palavra já avisava: nos lucros dos ímpios há inquietação. Isso significa que nem todo ganho é bênção e nem toda abundância vem de Deus, porque o dinheiro que não vem com propósito vira peso, vira pressa, vira prisão. Mas, na casa do justo, diz o texto, há tesouro. A alegria que não depende de status, a fatura que vem acompanhada de sono tranquilo, a simplicidade com honra e trabalho com direção. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse é outro ponto crucial. A Bíblia não exalta o imediatismo, ela honra a constância. Aquele que vive correndo, que muda de plano toda semana, que pula de uma ideia para outra buscando atalhos, acaba onde a maioria termina, cansado e com as mãos vazias. Prosperidade bíblica não é correria, é clareza de direção, é plano bem feito, fé bem plantada e ação bem aplicada dia após dia. A fartura é uma colheita e só colhe quem respeita o tempo de plantar. E então surge a pergunta inevitável: você quer prosperar como o mundo ensina ou como Deus revela? Porque há um caminho, ele é mais profundo, mais lento, mais sólido, mas quando o fruto chega, ele não apodrece com o tempo. Ele não depende de política, mercado ou sorte. Ele vem com paz, com sentido, com permanência. Essa é a diferença entre ter riquezas e ser rico. O que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância colherá. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine que sua vida é um campo. Todos os dias você tem uma escolha: semeia ou adia, planta ou procrastina, age ou apenas espera que as coisas melhorem por si. Agora, pense com sinceridade: quantas colheitas você deixou de viver simplesmente porque não teve coragem de plantar? A Bíblia é clara: não existe colheita sem intenção e não existe fartura sem constância. O erro de muitos não está em sonhar grande, mas em semear pequeno, com medo, com preguiça, com dúvida. E depois, diante do campo vazio, culpam Deus, culpam o mundo, culpam a sorte. Mas o campo só devolve o que foi entregue a ele. A sua colheita não será determinada pelos seus desejos, ela será definida pelas suas decisões. Em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 diz: "Se alguém não quer trabalhar, também não coma." Este versículo choca, ele parece duro, mas é libertador, porque ele quebra a ilusão da espera passiva. Ele ensina que prosperidade não é esmola, é responsabilidade. Deus não recompensa quem espera sentado. Deus abençoa o movimento, a coragem, a ação. Agora imagine algo. Você chega diante de Deus pedindo abundância, mas em suas mãos nada foi cultivado, nenhum talento foi multiplicado, nenhuma porta foi batida, nenhuma fé foi colocada em prática. Como Deus poderá te entregar algo se você ainda não se posicionou para receber? Se você entendeu que prosperidade não é apenas um desejo, mas uma responsabilidade espiritual, se você compreendeu que Deus não te criou para viver limitado, mas para crescer com propósito, multiplicar com sabedoria e viver com paz no coração, então comente aqui embaixo em voz de fé, como um compromisso com a sua nova mentalidade: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui está o equilíbrio. A prosperidade bíblica é uma estrada com 2 pilares: trabalho com fé e descanso com confiança. Imagine acordar pela manhã com essa certeza:
de que você faz a sua parte com excelência e confia que Deus fará o que está fora do seu alcance. Imagine trabalhar sem medo do amanhã, prosperar sem peso, crescer sem culpa, multiplicar sem orgulho. Essa é a abundância que vem do alto, porque quando o Senhor é o seu pastor, você não precisa mendigar oportunidades. Você é guiado, você é sustentado, você é suprido em paz. E agora, respire fundo. Pense na vida que você sempre quis viver. Não de ostentação, mas de propósito, de liberdade, de tranquilidade para quem você ama. Ela é possível, mas ela não será entregue aos mais rápidos. Será revelada aos mais sábios, aos que entendem que prosperidade é espiritual antes de ser material, e que Deus não apenas permite, Deus deseja que você prospere com sabedoria, com caráter, com visão. Então agora, olhe ao redor. A maioria está distraída, correndo atrás do que brilha por fora, mas ignorando o que arde por dentro, buscando fórmulas rápidas, mas fugindo da única coisa que realmente transforma: a disciplina da mente. Napoleão Hill ensinava algo que poucos praticam. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas essa conquista não acontece num palco. Ela começa no silêncio, nas escolhas que ninguém aplaude, nos hábitos que você cultiva quando ninguém está olhando. Você quer prosperar? Então comece não pelo mundo, mas por você. Reconstrua sua mentalidade como quem ergue um templo. Destrua os velhos pensamentos de escassez. Troque a dúvida pela decisão. Troque o medo pela fé em ação. Porque fé sem obra é ilusão, mas fé com movimento é revolução interna. Hill dizia: as pessoas não falham por falta de capacidade, elas falham por falta de propósito claro e desejo ardente. Então pergunte-se: o que você quer de verdade? Não o que o mundo espera de você, mas aquilo que, se não fizer, vai te perseguir até o último dia da sua vida. Você não foi criado para sobreviver, foi criado para manifestar, para usar os dons que Deus te deu e entregá-los ao mundo com coragem. E se você sente medo, ótimo! O medo é o guarda de um portão importante. Você só teme aquilo que importa. Então avance mesmo com medo, porque é ali que está o seu ouro. Pare de esperar pelas condições perfeitas, elas nunca virão, mas a decisão, ela pode acontecer agora. Levante-se com fé. Planeje com sabedoria, haja com consistência e agradeça como se já tivesse recebido. Porque o universo e Deus respondem à clareza, não à hesitação. Lembre-se, prosperar segundo a Bíblia não é ter mais do que os outros, é ser mais do que você foi ontem. É desenvolver sua mente, seu caráter, sua visão. É entender que o maior tesouro não está nas riquezas externas, mas na transformação interna que te torna capaz de sustentá-las. Porque de que adianta conquistar o mundo se a sua alma continua com fome de sentido? Por isso, a verdadeira prosperidade começa quando você decide crescer por dentro, quando você assume o controle da sua mente, quando você cultiva pensamentos que constroem, quando você se afasta do vitimismo e começa a agir com sabedoria, consistência e fé. Seja fiel no pouco, seja constante na preparação, seja guiado pelos princípios eternos, não pelos impulsos momentâneos. A mudança não acontece quando tudo lá fora melhora. A mudança acontece quando você melhora por dentro. E é exatamente isso que este canal existe para te lembrar. Aqui você vai encontrar sabedoria bíblica, desenvolvimento pessoal, reflexões profundas e orientações práticas para viver uma vida rica de propósito. Se essa mensagem tocou você, então inscreva-se agora, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar, porque a palavra de Deus não muda, mas ela muda tudo o que toca, inclusive você.